Olá, seja muito bem-vindo. Aqui estamos juntos para esse novo trimestre. Hoje é o dia da primeira lição, da primeira semana desse trimestre 2024, que trata sobre o grande conflito. Já é o segundo, né? Vamos agora de abril até final de junho, início de julho, juntos no estudo da lição, no estudo da Palavra de Deus. Esse aqui será o nosso guia durante esse trimestre, a Palavra de Deus. Mas também, como eu anunciei no vídeo de resumo da lição do trimestre, nós vamos estar também convidando vocês a lerem o Grande Conflito e o primeiro capítulo do Patriarcas e Profetas. A lição se baseia nesse livro, nesse trimestre. Vai ser muito interessante se você pudesse ler o Grande Conflito, ok? Gostaria de relembrar a você que a equipe aqui da Saferi está muito contente de poder te acompanhar, agora também nas lições em português, a partir dos nossos estúdios aqui em Madrid. Lembramos que nós temos um grupo de intercessores e quero agradecer porque muitos novos membros integrantes entraram nesse grupo. Estamos orando pelos teus pedidos. É muito melhor, muito mais fácil se você fizer o teu pedido no formulário, ok? Você pode também colocar nos comentários, fazer os teus comentários com relação, mas é mais rápido e mais prático se você colocar o teu pedido de oração no formulário. Então embaixo aqui desse vídeo, se você está assistindo pelo YouTube, tem um link que fala pedido de oração. Você clica lá e já pode escrever o teu pedido de oração, já chega direto para a pessoa que distribui para os membros do grupo, tá bom? Não se esqueça, para que essa palavra possa chegar às outras pessoas, não se esqueça de compartilhar o vídeo, não se esqueça de enviar nos grupos do WhatsApp que você tem aí, muita gente me dizendo que envia para várias pessoas em grupos distintos. Então que Deus abençoe você, estamos começando aí uma nova aventura e que você possa colaborar compartilhando, tá bom? Então vamos a essa lição, a primeira lição desse trimestre. Gente, esse assunto poderia ser o assunto de toda a lição, de todo o trimestre. A origem do mal e como Cristo, com Deus, seu Pai, vai resolver esse problema da extirpação do mal deste mundo e do coração das pessoas. Esse tema é muito interessante. Nós não vamos dedicar muito tempo a cada dia, porque a lição tem uma linha programada para abordar muitos assuntos, desde o início do pecado até a instalação da Nova Jerusalém na Terra para a eternidade. Então, ela não pode demorar muito em cada tema, então é uma pena, porque seria bom poder desenvolver isso. Mas aqui, primeiro tema, a origem do mal. Gente, a origem do mal não é no Jardim do Éden, primeira coisa importante, a origem do mal é quando no coração de Lúcifer começa essa sementinha, nasce essa sementinha do pecado. Esse sentimento de orgulho, de egoísmo, de querer tomar o lugar de Jesus Cristo na concepção daquilo que seria a terra, de querer receber os louvores dos outros anjos. Gente, isso aí é um mistério. Nenhum pastor, nenhum líder religioso, ninguém pode explicar de onde vem essa semente do mal. Eu tenho duas perguntas para Deus quando eu chegar no céu. A primeira delas, Deus me explica como no mundo perfeito pôde surgir no coração de Lúcifer essa sementinha. Como? Como? Eu não tenho a resposta. Pastor nenhum tem a resposta. Como é possível? E a segunda pergunta que eu tenho para Deus, não é o tema desse trimestre, nem dessa lição, é sobre a Trindade, como funciona certinho a questão da Trindade. Eu acredito plenamente na Trindade. Essa imagem da água em forma de vapor, líquido e sólida me faz entender muito bem o trabalho, e eu já senti muitas vezes o trabalho e a voz do Espírito Santo na minha vida. Então eu acredito no Espírito Santo, em Jesus, em Deus. Mas como é ser três em um? Então são as duas perguntas que eu tenho para Deus quando eu chegar no céu, essa questão da sementinha da origem do mal e da Trindade. Mas voltando para essa questão da origem do mal, a gente vê que Deus teve muita paciência. Quando eu li, antes de fazer esse resumo, eu li o primeiro capítulo já do livro Patriarcas e Profetas, e a gente percebe como Deus fez de tudo para que Lúcifer pudesse voltar atrás. E teve até um momento que Lúcifer, influenciado pelos outros anjos, pela conversa que teve com Deus e tudo, ele até volta a louvar e tal, mas aquela sementinha, ela tá lá dentro e ele não abafa, ele não expulsa, e aquilo continua e vai voltar a brotar e vai causar todo esse problema cósmico com o mal e com o pecado. Então, Deus foi muito paciente. E ao mesmo tempo, tem um outro elemento importante nesse dia, que é a questão da liberdade. Deus poderia ter feito com que Lúcifer desaparecesse. Assim, ó, vamos eliminar Lúcifer. Por que Deus não fez isso?
Deus teria economizado tanto sofrimento, tanta guerra, tanta doença, tanta coisa ruim que acontece nesse mundo se ele tivesse feito isso. Mas o que nós entendemos é que isso seria contra os valores e princípios de Deus, contra o amor, porque a liberdade só existe quando existe amor. Quando você quer ter uma pessoa verdadeiramente livre, essa pessoa é muito amada, ela sente amor e ela transmite amor, e é o que Deus fez. Ele amou tanto, 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 que deu a liberdade e não voltou atrás. Então Satanás teve a liberdade de permitir que essa sementinha se desenvolvesse, brotasse, criasse raiz e tudo, mesmo ele alertando, mesmo ele pedindo. E Deus acompanhou e pediu e tentou, até que teve um momento, como a lição fala, que fisicamente houve uma batalha, uma guerra no céu, como o verso áureo apresenta, onde Satanás não pôde mais ficar no céu. Então, Deus amou tanto, e esse amor permitiu dar a verdadeira liberdade, e essa liberdade foi mal utilizada. Então, e se Deus tivesse destruído Satanás naquele momento, nós teríamos, quem sabe, um problema muito mais grave, porque uma vez que hoje nós conhecemos o mal, todo mundo está de acordo que um dia, quando for o julgamento final, o mal tem que ser destruído. Nenhum ser de qualquer lugar do universo, nenhum anjo, nem Gabriel hoje, que é o maior anjo que existe no céu, vai falar nada, porque nós já percebemos que o mal não presta. As ideias de Satanás não são boas. Mas naquele momento ninguém sabia. Se Deus tivesse destruído assim Satanás, teríamos, quem sabe, não um Lúcifer, teríamos 100, 200, 300 mil Lúcifers. Seria muito mais complicado, não? Então Deus pode parecer que faltou reação, ou não foi tão sábio, ou não. Deus sabe o que está fazendo, e dos males o menor, e dos males o menor é Satanás, né? Apesar que ele leva um terço dos anjos, a gente vai ver mais tarde nessa lição, mas o amor de Deus que dá a pura e a verdadeira liberdade foi com que permitiu que isso pudesse se desenvolver para que mais tarde o mal fosse totalmente extirpado, né? E a lição de sábado, a introdução, também fala que o problema do pecado vai ser resolvido. Terminemos com esperança, olha. O problema do pecado vai ser resolvido. Olha, o pecado que atacou você com uma doença, o pecado que atacou você com um divórcio, o pecado que atacou você com algum desvio moral que você tem, o pecado que destruiu a tua saúde, não sei. Esse pecado que te faz sofrer, que levou pessoas que você amava embora, esse pecado que te faz sofrer vai ser exterminado, vai ser liquidado. É só você esperar, é no final dessa história. E nós, quem sabe, estaremos vivos para ver o final da história, quem sabe estaremos repousando, mas isso vai terminar. E o mais importante é que você tome posição, ok? A questão hoje central dessa lição é a liberdade que Deus dá. Eu já expliquei ontem que a liberdade vem do amor. Uma pessoa que ama e ao mesmo tempo proíbe a pessoa que ela ama de sair, de falar, de ser quem ela é, na verdade não ama de verdade. Quem ama de verdade dá liberdade. Gente, é duro, é muito duro, sobretudo quando você é pai. Se eu estou falando para os pais aqui, chega um momento quando os filhos, não quando são pequenos, nem são menor de idade, né? Mas quando se tornam adultos e maduros já, chega uma hora que a gente não consegue, como pai, acompanhar e ajudar e dizer, filho, aqui seria melhor, filha. Chega um momento que eles tomam as suas próprias decisões. Isso às vezes é duro, porque a gente percebe que algumas decisões não são muito inteligentes, não são muito boas, e nós sofremos, né? Mas se nós amarrássemos nossos filhos e obrigássemos a eles a fazer e a pensar somente o que a gente quer, eles nos odiariam, nos detestariam. E no dia que tivessem a liberdade deles, a primeira coisa que fariam seria nos rejeitar, né? Então, esse amor de Deus dá essa liberdade que às vezes a gente não entende. Essa liberdade tinha Lúcifer e ele a utilizou muito mal, ok? Aqui são dois versículos bastante conhecidos que a gente usa nos estudos bíblicos, né? Que é Ezequiel 28. Vamos ler aí a partir do versículo 14. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu te designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Como eu comentei ontem, essa frase aqui, Deus um dia vai me explicar ela. Até que se achou maldade em você. Como pôde aparecer maldade no coração de Lúcifer? Mas eu entendo que isso surgiu e Lúcifer tinha a possibilidade de não seguir esse caminho, de não aceitar que aquela semente pudesse enraizar no seu coração, mas ele o aceitou, ele o fez, e aí começou todo o problema do pecado, não somente na Terra, no ser humano, mas em todo o universo, porque todo o universo, apesar de não terem pecado, não terem caído na tentação de Satanás, nos olham e estão na expectativa para que o mal seja destruído. Então, tudo começou ali porque Deus é tão amor que dá liberdade total, e quando a gente utiliza mal essa liberdade total e plena,
pode acontecer esse tipo de coisa, ok? Mas, como eu mencionei ontem, se Deus tivesse destruído Satanás neste momento, nós teríamos não um, mas teríamos 100 Satanás. Isso seria muito complicado. Então, Deus respondeu como? Deus respondeu falando, conversando, argumentando. Outros anjos vieram falar também com Lúcifer para fazer com que ele pudesse desistir. Chegou um certo momento que ele talvez, balançou ali, mas quando a gente lê o Patriarcas e Profetas, percebe que ele, afinal, ficou tão orgulhoso. É o que fala também aqui Isaías. Isaías 14, 12. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Ou seja, Satanás queria substituir não somente a Jesus na criação da terra, mas queria, em um dado momento, ser igual a Deus ou ser sobre Deus. Então, isso não podia funcionar. Então, como o versuário vem apresentando, chega um momento que houve uma espécie de um conflito. Conflito, creio, de ideias a princípio, mas depois houve um conflito também físico, porque se ele foi expulso, ou seja, não tem mais acesso, a gente percebe no livro de Jó que até um certo momento, aparentemente Satanás tinha ainda um acesso de comunicação ali com Deus, mas aparentemente isso já não existe mais, mas ele não tinha mais a sua habitação nos céus, ok? Então, a gente percebe nessa história que Deus é extremamente paciente. Deus trabalhou com Satanás e fez de tudo. Quando Jesus morreu na cruz, ali, deu seu último suspiro, Satanás, a situação dele está completamente resolvida. Completamente resolvida. Às vezes eu fico pensando, se Satanás tivesse arrependido antes da cruz, eu tenho certeza que Jesus Cristo também teria sido sacrificado, mas não como foi, na cruz, de forma tão horrenda, teria sido sacrificado como um cordeiro sacrificado no santuário, com todos ali chorando e agradecidos, porque Jesus Cristo estava dando a sua vida para salvar o ser humano do pecado, porque não existe pagamento pelo pecado sem a morte do cordeiro, mas teria sido totalmente diferente. Mas Satanás assistiu até a morte de Jesus na cruz, e agora realmente o caso dele está totalmente encerrado. Ele será completamente extirpado, destruído, e o convite que Deus nos faz através dessa lição é que a gente possa conhecer os ardis, conhecer que ele está aí para tentar, porque a situação dele já está completamente perdida e ele quer levar o máximo de pessoas com ele. Eu tenho certeza que você não quer ir com ele, eu também não quero. Então, o convite de Deus é que você possa permanecer fiel, entendendo que houve um abuso da liberdade, mas nós não precisamos fazer a mesma coisa, tá bom? Então, nós hoje vamos falar sobre como outros seres também tiveram cometeram esse erro de abuso da liberdade. A gente sabe que Satanás teve esse grãozinho no coração dele, essa sementinha, que nasceu no coração dele. Deus conversou com ele, outros anjos conversaram. Finalmente ele decidiu seguir esse caminho, o orgulho tomou conta dele. Mas antes de fazer isso, ele foi sutilmente falando com muitos anjos. Houve até uma reunião celeste onde Deus colocou claramente que essas ideias não estavam corretas, mas muitos começaram a compartilhar aquela ideia de que talvez Deus não fosse totalmente justo, que se Deus amasse de verdade, permitiria que Lúcifer e outros anjos participassem de forma mais plena da criação e de outras coisas. Então todo esse tipo de ideia sutil que Satanás coloca no coração das pessoas, e também aconteceu ali com os anjos. Mas o que eu acho interessante na lição de hoje, sobretudo lendo o primeiro capítulo do Patriarcas e Profetas, é que alguns anjos começaram a cair nessa história, nessa artimanha, mas depois se deram conta, sobretudo quando houve esse encontro celeste, onde foi esclarecido tudo isso, eles decidiram voltar atrás. Não, eu quero permanecer fiel a Deus. E você perceba que isso também poderia ter acontecido com Lúcifer, se ele tivesse voltado atrás. E também isso acontece com a gente. Mesmo quando você erra, que você falha, você pode até pensar, assim, fui longe demais. Mas veja bem, não tem ninguém que tenha ido tão longe demais como Lúcifer no céu. E Deus convidou ele para que ele voltasse atrás. Convidou os anjos que começaram a cair nessa artimanha a voltar atrás. E 1/3 dos anjos não ouviu e acabou caindo. 2/3 permaneceram fiéis, mas dentre esses 2/3 que permaneceram fiéis, alguns estavam caindo nas artimanhas de Satanás, mas decidiram voltar atrás. E isso eu acho interessante, isso serve para nós também. Gente, não importa tão quão longe você tenha ido no pecado, nos erros, eu não sei o que pode sentir uma pessoa que não sei, que
já roubou, que já matou, que já traiu, não sei. Mas se você já viveu isso e talvez seja algo muito, muito, muito forte para você, o que eu posso te dizer, mesmo se eu não vivi o que você está vivendo, meus erros estão em outros aspectos, mas cada um tem a sua experiência, é que talvez você esteja pensando, porque Satanás está falando isso no teu coração, de que você foi longe demais. Nunca é longe demais enquanto o Santo Espírito está falando ao teu coração. Se você ainda sente aquela voz chamando você, olha, esse não é o caminho, vamos voltar, te arrependa, isso não vale a pena, vê os resultados. Se você está ouvindo essa voz, é porque você tem chances ainda. Você pode mudar a realidade da tua vida, o futuro teu e da tua família, se você ouvir essa voz e fizer marcha atrás e pedir, Deus, guia-me a partir de agora. Então, Lúcifer teve essa chance. Os anjos tiveram essa chance. Uma boa parte aceitou, voltou atrás, e um terço não. Então, entramos nessa situação de conflito. E chega o momento, né? Apocalipse 12:4 nos diz que eles não puderam ficar mais no céu. Então, com a sua cauda, ele leva um terço das estrelas do céu, ou seja, um terço dos anjos. E mais uma vez, a questão do princípio bíblico de liberdade. Gente, quando nós temos amor de verdade, nós temos liberdade. E a mesma liberdade que Deus deu a Lúcifer, também deu aos anjos. E eles decidiram, infelizmente, de usar isso de forma errônea e acabaram criando essa rebelião no céu e depois não tiveram mais lugar no céu, ok? Então, essa lição aqui de hoje vem nos relembrando que a liberdade é algo maravilhoso, não devemos utilizá-la de forma errônea, e se você já o fez, você pode voltar atrás. Se você está ouvindo essa voz do Espírito Santo, você pode voltar atrás e recomeçar uma vida com Cristo, tá bom? E hoje estamos aqui, chegamos a um momento onde o pecado que começou no céu, ele vai contaminar a terra. Uma pena muito grande, né? Gente, pense em um só momento como Deus é maravilhoso. Ele planejou você, a sua imagem e semelhança. Olha só, nós somos a imagem e semelhança de Deus. O nosso corpo, a nossa mente, nem os médicos, nem as máquinas mais modernas podem reproduzir tudo que o corpo humano pode fazer. A tua visão, a audição, o movimento, o equilíbrio, a inteligência. Nossa, foi maravilhosa a criação de Deus. Você é algo maravilhoso. Você é uma criatura. Às vezes você não se sente assim sendo uma pessoa de muito valor e tudo mais, mas o simples fato de você existir e ser a imagem e semelhança de Deus, você é uma bênção, você é algo maravilhoso. Então, olha só que coisa bonita Deus queria para nós, né? Mas não estava previsto que o pecado entrasse na nossa vida, né? Onde esse corpo é afetado por doenças, onde o nosso emocional é afetado pelo pecado, por problemas espirituais, por problemas psicológicos, as famílias vivessem assim, separadas, destruídas. Então, o que Deus planejou era muito bom. Infelizmente, o pecado vai contaminar a terra. Já sabemos que ele começou no céu, é um mistério como ele começou ali no coração de Lúcifer, mas desde o início Deus vai trabalhando com amor, com liberdade, mas também com justiça. Pouco a pouco a gente vai perceber o aparecimento da justiça nas lições desse trimestre, para resolver o problema do pecado. Mas, se nós formos ali ler em Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 1, a gente vê, ora, a serpente era mais astuto dos todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Claro, Satanás não vai aparecer como um anjo, não vai aparecer com a sua verdadeira cara. Foi com uma serpente que era um animal muito bonito, né? Aparentemente que tinha asas, cintilava e tudo. Então, mais uma vez, como trabalha Satanás? Ele nunca vem cara aberta, né? Como é que é? De cara com a sua verdadeira cara. Eu não sei agora como dizer a expressão. E aí, ele vai dialogar com Eva, que estava longe do seu marido, um outro detalhe também. E ele disse, olha, não podemos comer do fruto porque senão teríamos a experiência da morte, né? Então a gente já vê a questão da imortalidade que já está presente nesse momento da tentação. E aí a serpente vai responder dizendo, certamente não morrerão. Olha só a mensagem de Satanás, né? Tem uma lição numa semana que vai tratar só sobre a morte, né? Não, vocês não vão morrer, isso não vai acontecer. E aí, no versículo 5, Deus sabe que no dia em que dele comeres, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então, Satanás está oferecendo para Eva um conhecimento mais profundo, mais aberto. Sempre aquela filosofia, não, você vai mais longe, abre a tua mente e tal. E, na verdade, aquilo que estava por detrás era simplesmente o início do pecado na história desse mundo. Pode parecer muito injusto, que você não tem nada a ver com essa história, aquilo aconteceu não sei quantos mil anos atrás, no Jardim do Éden, mas infelizmente o pecado contamina, é transmitido de pai a filho,
de pai para filho, de geração em geração, e é por isso que nós nos encontramos nessa situação hoje. Mas uma solução já está aí à disposição de cada um através da morte de Jesus. Então a gente percebe que Satanás vem disfarçado, Satanás fala mentiras, Satanás faz falsas promessas, e é exatamente o que ele faz com você hoje, ok? Nós temos a verdade que está na palavra de Deus, os valores que estão aqui na Bíblia, e muitas vezes ainda somos enganados com mentirinhas, com falsos exemplos, com insinuações, com desejos de coisas materiais, com sentimentos ruins como houveram no coração também de Lúcifer no céu. Então, muita atenção. Essas são as estratégias de Satanás. Ele nunca vem descoberto, ele sempre vem disfarçado, ok? Então, que você possa prestar atenção onde na tua vida Satanás está chegando de forma disfarçada. Em alguma coisa desonesta que você está fazendo, em alguma pessoa que está trazendo influência negativa para você, em alguma coisa que você está assistindo, que você está lendo. De alguma forma, Deus está trazendo isso sempre para a nossa porta. Nós temos que ficar alertas para evitar que esse tipo de coisa entre no nosso coração, né? Um outro ponto muito importante que eu não posso esquecer antes de terminar é as consequências universais do pecado. É verdade que temos Satanás, um terço dos anjos que estão contaminados, agora também a Terra está totalmente contaminada, mas isso também tem um impacto em todo o universo, porque agora nós somos um palco onde vemos como Deus trata o problema do pecado de forma justa, equilibrada, com muito amor e com muita justiça, e o universo também pode ver como funciona Satanás. As suas ideias não valem a pena. Depois da morte de Cristo Jesus na cruz, todos os seres celestes, todo o universo já sabe, já estão assim, que não aguentam mais, querem logo que essa história se termine, porque tudo que nós passamos aqui é terrível ser visto, né? Nós já estamos até um pouco acostumados com o pecado, com a vida que nós temos aqui, mas não é o plano original de Deus. Ele tem outra coisa maravilhosa para nós. Então, que sejamos fiéis, atenção às entradas da alma e permaneçamos fiéis, porque em breve Jesus Cristo volta e vai resolver definitivamente esse problema do pecado. Estamos aqui falando de um conflito entre o bem e o mal, e nós precisamos de inspiração, precisamos de apoio, precisamos orar uns pelos outros e precisamos testemunhar uns para os outros. Então, coloque nos comentários se você já viveu alguma vitória com Cristo, que outros também possam sentir inspirados, porque aqui se trata de uma promessa de vitória hoje, porque o pecado contaminou e alguma coisa tem que acontecer. Então, vem a primeira profecia aqui. Gênesis capítulo 3, versículo 15, está dizendo: porém, inimizade entre você, esse você, Satanás, e a mulher. Mulher é a igreja, né? Entre a sua descendência, todos os seguidores de Satanás, e o descendente dela. Qual é o descendente da igreja? Jesus, né? Então, Jesus ferirá a cabeça de Satanás. Uma ferida na cabeça é uma ferida que mata, sobretudo uma serpente, né? E você, serpente, você vai ferir o calcanhar. Ou seja, tudo aquilo que Satanás vai fazer ao longo da história para destruir Deus e o plano da salvação em Jesus é como uma ferida no calcanhar. Então Jesus foi ferido, ele foi levado à cruz. Imagina aquele momento ali da crucifixão, com aquelas pessoas que ele veio para amar, para salvar, para dar uma vida nova, cuspindo, xingando, preferiram a Barrabás que a Jesus. Aquilo ali foi uma ferida no calcanhar do plano da salvação, uma ferida, uma dor muito grande, eu imagino, no coração de Deus, mas mesmo assim Jesus na cruz diz: Senhor, perdoa-lhes porque não sabem o que eles estão fazendo, eles não sabem. Então o amor de Deus, de Jesus, é algo assim fantástico, ultrapassa o nosso entendimento. Por isso que nós vamos passar a eternidade estudando o amor de Jesus por nós, porque é muito forte, é muito profundo, a gente não consegue assimilar isso, entende? Então, nesse momento de contaminação de dor, já há uma promessa: olha, vai vir o descendente, vai vir Jesus Cristo e esse vai esmagar a cabeça da serpente. Então, nós estamos numa guerra onde nós já temos um campeão, nós já temos um vitorioso, já temos um derrotado. Só que esse derrotado ainda não foi totalmente destruído. Ele quer ir para a sua destruição levando o máximo de pessoas que ele puder. E para isso ele vai fazer como? Com enganos, mas não com enganos frontais. Se Satanás aparecesse vestido de demônio na tua frente hoje dizendo: venha, me siga, você claro que sairia correndo, você nunca iria segui-lo. Mas Satanás se apresenta como um cordeiro. A gente vai ver numa outra lição nesse trimestre que ele aparece bonzinho, ele aparece sorridente, aparece com ofertas maravilhosas, coisas assim, sabe? Sabe aquelas pessoas que te fazem umas ofertas aí para comprar a crediário em 30 vezes e você paga no final 3 vezes o valor real do produto? Você só vai perceber isso lá no meio das prestações, quando você perceber que já pagou muito e
e continua pagando? Então, Satanás é assim, ele aparece todo bonitinho, mas depois ele quer realmente deixar você amarrado, ok? Então, a lição de hoje é uma promessa de vitória, e uma promessa que nos dá a entender que nós estamos do lado do vitorioso. Mas qual é a nossa posição? Então, nós percebemos também que há um amor incondicional de Deus nessa questão. Então, apesar da criação de Deus ter se afastado, ter feito essa opção de experimentar o pecado, Deus continua amando incondicionalmente a ponto de dar o seu Filho unigênito por nós. Imagina, porque Deus não apagou o mundo? Disse assim, ó, universo, sinto muito, Satanás apareceu, contaminou-se, contaminou alguns anjos, foi para a terra, contaminou a terra. Sabe o quê? Vamos apagar isso aqui? Vamos apagar Satanás, os anjos caídos e todos os habitantes da terra e o planeta Terra também, né? Vamos resolver tudo isso, vamos apagar. Em algum lugar do universo poderia haver um outro Lúcifer, Lúcifer 2, que no seu coração, ou quem sabe 3 ou 4, que pensaria, poxa, mas por que Deus destruiu tanta gente? Ele não é amor? E tipo, a destruição, que a existência de um outro ser termine, se para nós é difícil entender a eternidade, para os seres eternos é difícil entender a finitude, não sei se falaremos assim, diríamos assim, entender que algumas coisas têm fim. Então, seria um desequilíbrio universal se Deus tivesse feito isso. Então, no seu amor, na sua misericórdia, Ele está esperando que todos possam claramente entender que o mal não presta. Então, você tem que decidir. Nós já temos um campeão, já temos uma profecia que diz que nós vamos ter a cabeça de Satanás esmagada, nós seremos vencedores. Falta você decidir estar ao lado do campeão. Eu quero que você saia hoje com essa decisão, com esse amor profundo, esse reconhecimento profundo do amor de Deus por você, a liberdade que Ele te dá, e que você use isso de forma inteligente, escolhendo servir e seguir a Jesus. E isso se reflete nos teus atos, nas tuas palavras, naquilo que você faz. Por favor, eu te convido hoje a andar ao lado de Jesus Cristo e com certeza você vai ser mais feliz porque a cabeça de Satanás já foi esmagada. Então, com relação ao que Deus pode fazer por nós durante a nossa estadia aqui na Terra, esperando o seu regresso, nós já sabemos que Ele é vencedor, que Ele vai vencer, que seremos vencedores com Ele, mas às vezes é complicado. Nós estamos aqui, a gente sofre umas tentações complicadas. Você talvez esteja aí debaixo de uma forte tentação, de uma forte prova, coisas que você nem foi buscar, coisas que talvez você esteja viciado e foi buscar. Ou seja, você está com complicações na tua vida. Há uma promessa de Deus que é muito importante para essa situação, porque você já sabe que Cristo venceu, você já sabe que as tentações vêm do inimigo, você já sabe que o céu te espera, mas isso depende da tua decisão e você está aí nessa encruzilhada e não sabe o que fazer. Olha só, a lição de hoje traz uma promessa do que Deus, através de Jesus Cristo, pode fazer por nós nesse ínterim, antes do seu regresso. E está aqui em Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 15. Pois não temos um sumo sacerdote, Jesus, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Ou seja, você e eu passamos por provas. E essas provas vão continuar até o final. Mesmo você buscando a comunhão mais profunda com Deus, quando você sai para a vida, quando você sai para os teus afazeres, quando você vive a vida de qualquer pessoa, você é confrontado com tentações. Entende? Então, o problema, como diz o pastor Bulhão, né? Você não pode impedir os passarinhos de voar em cima da sua cabeça, você pode impedir eles de fazerem ninho. Então, o problema não é você ser tentado, o problema é você aceitar a tentação. Mas aqui está dizendo que qualquer tentação que você venha passar, Jesus Cristo viveu essa tentação também. Porque ele foi homem como nós, ele foi mulher como você. Então, ele passou por isso, então ele sabe como funciona. E ali diz no versículo 16, quando nós vamos até o trono da graça e pedimos essa força, pedimos que ele nos ajude, esse auxílio virá. Mas Deus, ele não arromba portas. Deus, ele entra por uma porta aberta. Ele também não entra pela janela, ele entra pela porta quando você abre o teu coração e fala assim, Senhor, não estou conseguindo, a tentação está brava, o negócio é pesado. E você clama apoio, clama ajuda.
E esse Deus que entende o que você está passando, porque ele já viveu através de Jesus Cristo todo tipo de tentação que você possa imaginar. Jesus Cristo já sofreu essas tentações também. Então ele está ali para te auxiliar. Então a lição de hoje vem dizendo que nesse conflito entre o bem e o mal, com essa promessa de vitória de Gênesis 3,15, e finalmente quando Jesus virá fazer justiça e purificar a terra do pecado, nesse ínterim nós precisamos de ajuda. E Jesus está pronto a te ajudar, porque ele sabe do que se trata. Ele conhece a essência do problema. Você não chama uma pessoa para consertar um aparelho elétrico na tua casa que só tem experiência com fazenda, com bicho, com animal. Você traz uma pessoa que seja experiente nisso. Quando eu vou fazer aqui a minha horta, eu peço conselho de alguém que sabe trabalhar com informática? Não, eu peço conselho de alguém que sabe trabalhar com a terra. Nós temos um conselheiro, nós temos um campeão, que é Jesus Cristo, e ele venceu. E ele está disposto a te ajudar. Essa é a mensagem de hoje para você. Por favor, peça ajuda a Deus. Não enfrente as tentações sozinho. E não se coloque de graça em lugares onde você sabe que você vai ser tentado. Não vale a pena. É dar com burros na água, entende? Então, o sábio, ele já evita a tentação antes dela chegar. Ele já vê ela chegando na esquina. Ele não procura a tentação de graça. Então, por favor, se você está tendo tentação porque você vai em certos lugares, ou então porque você não consegue controlar o teu celular, ou porque você, não sei, está em companhia de outras pessoas, corte isso pela raiz, meu amigo. Corte isso pela raiz, para você evitar entrar em tentação. Mas se mesmo assim a tentação vem, nós temos um sumo sacerdote que sabe de como é feito isso e ele vai te ajudar. Ok? Então, a maior alegria e desejo de Deus é que nós possamos estar em comunhão com Ele. Então, por favor, quer deixar Deus feliz? Entre em comunhão com Ele. Fale com Ele. Entregue esses problemas, essas tentações nas suas mãos. Antes de continuar, quero te dizer que nós estamos aqui para te ajudar também no teu crescimento espiritual através das nossas lojas. Saferis.com oferece bíblias e livros para que você possa conhecer mais da Palavra de Deus. Se você está no Brasil, muitos dos nossos materiais estão na Casa Publicadora. Boa parte deles estão ali com autorização para venda e impressão através da Casa Publicadora. Então você pode encontrar nossas bíblias ali também, ok? Se você está fora do Brasil, você tem publicacionesadventistas.com, que é um site em espanhol, e Publicação Adventiste, que é um site em francês, onde você pode encontrar também materiais em outras línguas. Os links estão aqui embaixo do vídeo, se você está assistindo a gente pelo YouTube, tá bom? Então vamos lá, alguns detalhes que gostaríamos de abordar nessa lição de sexta-feira. Deus, ele teria errado em não ter expulsado Satanás do céu? Por que essa expulsão? Por que Deus não resolveu isso no céu? Porque, amigos, não tinha mais como permitir que Satanás continuasse no céu, difundindo as suas ideias. Isso poderia colocar em risco todo o universo. E chegou um momento que o nosso Deus de amor também é um Deus de justiça. Não podia mais continuar. E por isso que houve até uma guerra no céu. Então, Deus fez muito bem em expulsá-lo do céu. Agora a gente fica pensando, poxa, mas ele veio depois tentar a criação divina. Mesmo se ele tivesse continuado no céu, ele também teria podido vir, assim como ele tentou e levou um terço dos anjos com ele, ele também poderia ter vindo e ter tentado da mesma maneira. Não foi o fato dele ter sido expulso que ele finalmente teve acesso ao ser humano, né? E foi culpa de Satanás. A gente percebe nessa história da lição hoje, dessa semana, que está claro que a culpa, a responsabilidade da má utilização da liberdade através do amor infinito de Deus vem de Satanás e suas próprias decisões. Assim como também os anjos, que antes eram anjos celestes, se tornaram demônios, é da responsabilidade de cada um a escolha que é feita. Assim como é nossa responsabilidade a escolha que nós vamos fazer. Deus em nenhum momento vai matar um ser humano. Deus vai extirpar o pecado, Deus vai eliminar o pecado, mas se o ser humano decidiu ficar agarrado com o pecado, será extirpado com o pecado, entende? Então, Deus não tem planos para destruir você ou qualquer outra pessoa. Deus tem planos para salvar você. Isso sim é o desejo de Deus. Mas Deus te ama tanto, tanto, tanto. E isso é meio complicado, né? Deus te ama tanto que Ele te deixa escolher. E você tem a liberdade de escolher se sim ou não você quer. E é uma decisão que não é uma vez depois você sai para passear de férias. É uma decisão que implica uma conversão, uma transformação que o Espírito Santo vai fazer na tua vida. Você vai ser uma nova criatura, uma nova pessoa. E isso vai fazer com que você seja já um cidadão do céu, mesmo se encontra ainda na terra. Mas é uma decisão que se toma e que se vive, ok? Então, sabemos que Satanás não presta, sabemos que ele será destruído, sabemos que nós podemos ser salvos dessa situação, mas sabemos que Deus
ama tanto a gente que ele não vai te obrigar, ok? A cruz foi o último momento onde Satanás poderia ter voltado atrás. Depois da cruz, todo mundo já sabe que não vale a pena. Satanás, os anjos caídos, os anjos que permaneceram fiéis, os outros seres criados, né? Paulo fala que existem outros planetas que foram criados por Deus também. Então a gente sabe que existe um universo todo que está esperando com que o mal seja resolvido, com que esse problema seja extirpado, né? E que nunca mais o mal voltará a aparecer. Essa sementinha que eu mencionei para vocês no início da semana, essa sementinha que nasceu no coração de Lúcifer, nunca mais brotará, porque todo mundo vai saber do que se trata depois, ok? A justiça que Deus vai fazer no final, destruindo Satanás, os seus anjos e todos aqueles que se agarram ao pecado, é uma prova de amor. Imagina você com uma terra renovada, com um corpo imortal, chegando no céu com Satanás e seus anjos lá, com tentação, com problemas de doença, de morte, de sofrimento, de engano, de mentira. Pra que ir pro céu se a gente vai ter a mesma coisa da terra? Mais valeria viver a 100% os desejos da carne na terra do que de novo voltar a repetir isso. Então, Deus é um Deus de amor quando ele aplica a justiça. A justiça o que é? Apagar o mal. Então, quando finalmente o mal for extirpado, quando descer esse fogo de enxofre do céu e queimar tudo que for pecado, tudo que é mal, é sim um sinônimo de amor. Ao mesmo tempo como a decisão de Satanás foi sinônimo de liberdade, e liberdade que vem do amor, a justiça também será sinônimo de amor, porque quando a justiça for aplicada, o mal desaparecerá. Eu quero, mesmo se eu não for salvo, eu não quero estar eu sozinho no céu com pecado no meu coração, porque eu vou contaminar todo mundo de novo. E eu não quero ser o responsável da tristeza e desgraça da vida de ninguém. Eu prefiro não existir no céu do que levar no meu coração pecado. Então, Deus será justo. Se eu não for salvo, que assim seja. Porque eu não quero ser responsável da reintrodução do pecado no mundo renovado. Entende? E outra coisa muito bonita é a ressurreição de Jesus. Uma vez que ele é sacrificado, que ele ressuscita, nós sabemos que aqueles que nos deixaram vão ressuscitar. E se a gente vier a descansar no sono da morte, seremos ressuscitados. Da mesma forma com que Jesus foi ressuscitou, ele vai também ressuscitar os seus filhos. Então isso é uma promessa fantástica. Então não podíamos deixar de terminar essa semana sem comentar esses aspectos muito importantes desse tema, dessa trama entre o bem e o mal. Cristo é vitorioso, ele voltará em breve, Satanás já foi derrotado, podemos vencer, mas tudo depende da tua decisão. Diz aí para mim embaixo nos comentários se você tomou essa decisão de aceitar a Cristo, se você decidiu segui-lo, se você decidiu deixar coisas que te afastavam de Cristo, porque elas eram artimanhas de Satanás na tua vida. Coloque aqui nos comentários a tua decisão e que você possa também compartilhar esse vídeo, que outras pessoas também se decidam por Cristo hoje, porque o céu nos espera, ok? Que Deus te abençoe, um feliz sábado para você, vamos à igreja amanhã, não falte à igreja, ok? Tchau, tchau, que Deus te abençoe, tchau.